Oi, família, tudo bem com vocês? Oi, gente, vim trazer um vídeo pra vocês aqui de um assunto que eu tenho vivido no secreto com Deus e eu espero que esse vídeo, de alguma forma, Deus fale com você através desse vídeo. E vamos lá, gente, devocional. Como é difícil, né, gente, o começo, assim, de ter constância, de estar ali no secreto, né, com Deus todos os dias, tirar um tempo do teu dia, né, todos nós temos afazeres, temos nossos afazeres, seja casa, seja trabalho, seja marido, seja filhos, né, então a gente sempre tem coisa pra fazer. Mas, gente, o quão importante é a gente tirar um momento, inclusive, né, eu estava nesse momento, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo logo após, e assim, gente, não foi nada fácil o começo, assim, Não foi nada fácil, assim, o começo da constância com o devocional, sabe? Tinha dias que eu fazia, outros dias que eu não fazia, aí eu já ficava desanimada, daí eu já ficava tipo, nossa, sabe? Enfim, às vezes eu tentava fazer assim no meio do dia, no final do dia também não ia muito, assim, realmente fluía de uma forma melhor quando era a primeira coisa que eu fazia no dia, sabe? Levantava, escovava o dente, trocava de roupa, no máximo tomava um café ali se eu tivesse com bastante fome. E daí ia fazer meu devocional e depois o meu dia, as minhas coisas que eu tinha pra fazer, assim, fluía muito bem. Tinha dias assim que eu ia fazer o devocional, coração apertado, com 1 milhão de coisas pensando o que tinha que fazer, o que não tinha, as preocupações do dia, as situações que a gente passa no dia a dia, na vida, né? E depois eu ia fazer meu devocional, gente, e aquele peso saía, sabe? A palavra de Deus mesma diz, né? Vinde a mim todos os cansados e oprimidos e eu os aliviarei. Então, assim, é exatamente isso, gente. Então, assim, o que eu quero trazer com esse vídeo? A importância. Não sei como está a sua vida devocional com Deus, as suas orações, né? O seu momento com Deus todos os dias. Mas se por um acaso você não tem esse momento ou deixou, né, de fazer esse momento, eu quero te encorajar, quero te dar uma palavra de esperança para você continuar ou voltar a fazer esse tempo com Deus, pois a gente ganha muito, gente. A gente ganha coisas que preço nenhum, valor nenhum compra, gente. Que é realmente um alívio, uma paz que excede todo o entendimento, entendeu? Depois que eu realmente vi que sem eu ter todos os dias esse momentinho, mesmo que eu esteja xoxa, capenga, mesmo que eu esteja animada e feliz, Deus sempre tinha uma palavra comigo, sempre falava sobre situações comigo que eu estava passando. Eu não consigo viver, gente, sem esta palavra. Sem essa palavra que eu não consigo. E daí você pode me falar, né? Ai, Bruna, né? Mas quando tá bem, quando tá tudo certo, a gente consegue, exatamente. Mas o verdadeiro evangelho, gente, é a gente buscar a Deus, ir à casa do Senhor, ou buscar Ele todos os dias no secreto, mesmo quando tá tudo uma bagunça, gente. Hoje realmente tá tranquilo, graças ao bom Deus, mas são dias e dias. Hoje eu tô bem, amanhã eu já posso estar ruim, amanhã pode chegar uma notícia ruim pra mim, alguma coisa que me deixe preocupada, ansiosa, e amanhã o meu devocional pode ser totalmente contrário, entendeu? Hoje eu li a palavra animada, ouvi louvores animados aqui e tal, e amanhã pode ser o quê? Eu tá chateada, eu tá triste, eu não consegui orar. Quantas vezes eu fiz devocional, gente, eu não sabia o que orar. E eu só orava, Deus, que o seu Santo Espírito ore por mim, porque eu não sei, sabe? E eu comecei a chorar. E ler a palavra, e a palavra falar comigo, e depois eu simplesmente saí muito bem naquele momento com Deus, sabe? Então, assim, persista, sabe? Tenha constância, mesmo que você fale 1 dia, 2, 3, fiquei 1 semana, 2 dias, 5 dias ali sem fazer devocional, mas volte. Não fique nessa, mas eu falhei, vou chutar o balde, sabe? Não, volte, sabe? Vai aos poucos, vai meio que tentando adaptar na sua rotina, como eu falei, todos nós temos afazeres de casa, coisas, né, da vida pra fazer. Deus super entende isso, né? Não é pra largar tudo e quer dizer, se eu pudesse, gente, eu largava tudo e só ficava aqui. Mas não dá, né, gente? A gente precisa viver, a gente precisa correr atrás das nossas coisas, né? Mas assim, tente adaptar na sua rotina, né? Não sei como que é a sua rotina.
Mas se você acha melhor que é de tarde, antes de dormir, enfim, vai ali ajeitando um tempo, né? Comece por pouco, assim, sabe? Eu comecei fazendo devocional, gente, de 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos, gente. E eu ficava pensando, eu falava, Deus, 5 minutos é muito pouco pro Senhor. Sabe? Eu ia fazer as orações assim, era muito raso, era pouquíssimo, entendeu? E daí já encerrava ali um versículo e pronto, ia viver a vida, sabe? Mas Deus foi trabalhando mesmo nesses 5 minutinhos, mesmo em 2 minutos de oração e 3 de palavra, Deus estava ali me moldando, falando comigo, sabe? E hoje em dia, se deixar, gente, se eu tiver tempo, eu fico 2 horas. Eu fico 2 horas. Vocês estão entendendo? E não é sobre tempo. Eu estou aqui citando para você não se comparar e ir mesmo assim, né? Mesmo ali talvez falhando um dia, falhando o outro, orando 2 minutos, 5. Mas não é sobre tempo, gente. Principalmente de oração, né? Meu Deus, travou aqui. Não é sobre tempo, gente. É sobre realmente a tua entrega, né? E quando você realmente quer entregar ao Senhor o teu coração, a tua vida, os teus dias, sabe? Isso vai aumentando, sabe? Isso vai aumentando. E a palavra de Deus diz também que a gente tem que estar em constante oração. Então, assim, gente, o tempo de devocional a gente realmente tira ali para ler a palavra, para fazer uma oração ali certinho, né? De joelho, em pé, deitado, sentado, enfim, você que vê. Mas a gente realmente tira um tempo de não estar fazendo mais nada além daquilo. Esse é o tempo devocional. Mas assim, em oração a gente tem que estar a todo momento. E eu realmente aprendi isso também. Conforme eu fui fazendo os devocionais, eu fui percebendo que às vezes eu não tinha o tempo suficiente para falar tudo que eu queria, né? Então Deus foi trabalhando o quê? Nesses 5 minutos que eu fazia de realmente tempo com Deus, depois durante o dia eu ia falando com Deus ali, lavando uma louça, trabalhando, saindo, voltando, né? Sempre estava ali falando com Deus. Então, assim, sempre esteja em constância, esqueci a palavra. Sempre orando, gente, em espírito e em verdade. Então, é isso, é essa palavra que eu quis deixar aqui pra vocês, gente. Talvez eu tenha falado bastante, mas eu espero que esse vídeo tenha falado com você de alguma forma, né? Então, assim, insista na vida, a intimidade com o Senhor, porque você não vai se arrepender. Essa palavra aqui, ela é viva, ela, gente, passa anos, décadas, séculos, tudo isso daqui permanece. E aqui, gente, tem conselho pra tudo na sua vida, pra tudo, seja o que você estiver passando. Tem conselho, tem palavra e tem coisa boa aqui pra você, entendeu? A palavra de Deus é maravilhosa. Eu tenho estudado Salmos ultimamente e tem sido poderoso, assim, na minha vida. Eu tenho ficado, nossa, muito alegre no Senhor mesmo, porque o Senhor é maravilhoso, gente, maravilhoso. Então, né, se você deseja conhecer esse Deus, esse Jesus, dessa palavra, não é falando de igreja, não é falando de placa de igreja, é falando de Jesus Cristo e da palavra dele que ele nos deixou, tá? Então, através dessa palavra a gente descobre que a gente é filho, que a gente é amado e que a gente tem muitas coisas para receber do Senhor se a gente ser obediente, obedecer a palavra dele. Então, tire um momentinho com Deus. Se você nunca tirou esse momento, meu Deus, Bruna, mas eu nunca tirei esse momento com o devocional, eu não sou cristã, eu não sei por que eu tô vendo esse vídeo seu. Enfim, e você deseja conhecer de certa forma, entender esse meio, conhecer Jesus, com certeza a gente tem, né, uma Bíblia, alguma coisa. Ou se você não tem, não é cristã e realmente, né, não sabe nada desse mundo, tem o Google aí, gente, a internet tá aí para nos ajudar também, né? Você consegue pesquisar, você consegue baixar a Bíblia online, gratuito, no celular. Então, assim, tire um momento, faça uma oração sincera. Não é sobre falar palavras bonitas, Senhor Deus poderoso, Pai eterno e soberano, entendeu? Óbvio que Deus também se agrada da gente falar assim, mas muitas das vezes o meu devocional, gente, é uma conversa sincera, de coração aberto. Óbvio que eu tenho
todo um respeito, porque eu não tô falando com qualquer pessoa, tô falando com o Criador desse mundo, né? Então, eu realmente tenho que ter um respeito, uma reverência, né? Mas, assim, são conversas, gente, são conversas, sabe? Ah, e tal coisa tá me incomodando, Deus, e tal coisa, e não sei o que, que falaram pra mim, e aquela briga, e não sei o que, entendeu? E, nossa, gente, cada conversa assim, e Deus tem me respondido todas as vezes, e é sempre nessas orações de conversa sinceras, entendeu? Também tenho aprendido a não ficar somente pedindo, né, pra Deus, pedindo, mas sim dar um tempo pra Ele falar conosco, né, porque às vezes a gente, na oração assim, a gente começa a orar e falar, e pedir, então mais um conselho, né, uma dica aí pra vocês, tire um tempo conforme você está conversando com Deus, né? Porque é uma conversa, né? Aqui, que nem vocês estão me escutando, né? Depois talvez vocês comentem alguma coisa. Mas assim, aqui é só falar, né? Se eu ficar aqui quieta, vocês não vão me responder. Mas com Deus Ele responde. Então, assim, em alguns momentos da sua oração, fale, Senhor, me responde, fala comigo, ministra o meu coração e fique em silêncio. Um pouquinho ali, uns 2 minutos, daqui a pouco fala mais alguma coisa, aí fica em silêncio de novo. Deus vai falar com você. Você crê? Em nome de Jesus, amém. E é isso, gente, a constância do devocional. Eu espero que vocês sintam vontade de buscar sede e fome de Jesus, da palavra dele, em nome de Jesus. E é isso, gente. Tomara que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta o que você achou, como tem sido a sua caminhada cristã, ou se você não é cristão e continua nos acompanhando, conte aí o que você acha. E se você vai começar a buscar, se você não vai, se você tá mais ou menos, como que tá a sua vida aí, que a gente pode te dar um conselho e uma palavra de esperança, tá bom? Obrigado e tchau!